Minha mãe e a melhor amiga dela sempre foram inseparáveis. Essa amiga da minha mãe teve um filho, um ano mais velho que eu, e a gente cresceu como irmãos, inseparáveis. Mas a gente sempre brigava quando éramos bebês. A gente se batia. Mas como fomos ficando mais velhos, isso se tornou uma amizade saudável. Eu tava sempre na casa dele e tudo, e nossas mães sempre falavam pra gente namorar porque seria tudo mais fácil e que a gente combinava muito, mas a gente nunca ligou, até porque nos considerávamos irmãos. A gente sempre conversava por mensagem e tudo, ele me contava da garota que ele gostava. E eu sempre ficava feliz por ele. Porém, ele começou a me tratar diferente. Mas eu nunca percebi, até que um dia eu comecei a perceber. Eu fui pra praia com a família dele, e a gente tava no mar nadando, pulando onda e tudo, mas quando a gente tava saindo, veio um garoto perguntar meu número e perguntando se eu não queria ficar junto dele com os amigos. Eu neguei, mas esse garoto continuou lá olhando. Então ele olhou para o garoto e falou: ela já falou que não quer. Deixa ela em paz, e pegou minha mão e saiu comigo. Depois disso, a gente continuou próximo, mas eu percebi que algo tinha mudado. Eu tava assim criando um sentimento por ele. Quando a gente tinha 9 anos, eu perdi o bebê com ele. Ele sempre foi muito protetor comigo, me tratava como irmã mais nova dele. E depois disso foi cada vez mais ficando evidente. Eu tava na casa dele e eu saí com meus pais e os pais deles porque depois eu ia dormir na casa dele. A gente ficou a noite toda sentado no sofá conversando, até que teve uma hora que a gente trocou uns olhares. E ele sorriu pra mim. E depois disso, a gente subiu no segundo andar pra conhecer a casa. E quando eu olho meu celular, aparece uma lembrança de fotos minha e da minha avó, que infelizmente havia falecido. Ela era minha segunda mãe, e ele sabia disso. Ele olhou, eu chorando, e só me abraçou, não disse nada. Foi de verdade uma cena de filme. Depois que a gente chegou na casa dele, no quarto dele tinha 2 camas. De tanto que eu dormia lá, eu dormia do lado da cama dele. E nessa noite eu dormi pro lado dele. Ele nunca dormia do lado que dava pra me ver. Mas esse dia ele dormiu, a gente acabou se olhando. Eu fiquei tão nervosa que desviei o olhar, fechei o olho e capotei. Quando ele acordou, a gente almoçou e tudo e ficou conversando. E começou a falar da menina que ele gosta, que tava pensando em pedir ela em namoro. E eu gostando dele, não fiquei triste e nem com ciúmes. No final de semana, ele foi dormir na minha casa. Eu fiquei conversando com ele no meu quarto, só nós dois. E minha cama encostada na parede. Então eu deitei na parte da parede, ele na ponta. Aí a gente ficou vendo TV. Até que eu vejo que ele dormiu, mais uma cena de filme de novo. E comecei a sacudir ele. E ele brigou comigo falando que eu tava expulsando ele. Então ele me puxa e me abraça, eu surtei, mas fiquei quietinha pra não estragar o momento nele. A vontade que eu tava de beijar ele não tava escrita. Aí a gente se olha, eu acho que nós estávamos a um passo de beijar. Aí minha mãe entra no quarto e fala que o jantar tá pronto e sai. Aí ela começou a provocar a gente na mesa. A gente ficou morrendo de vergonha. Até que ela simplesmente fala: que bom que vocês dois se ajeitaram na cama, porque a gente acabou esquecendo de trazer o colchão. Vocês vão ter que dormir daquele jeito. De verdade, eu engasguei e ele começou a rir. Na hora de dormir foi a mesma coisa. Tava tudo escuro e só a TV ligada, sério, que momento bom. Aí ele me abraça de novo, só que dessa vez com a mão na minha cintura. Mas gente, ele não assume nada. Fica nessa de: ai, quero pedir a fulana em namoro. Eu amo muito ela. Gente, mais que tipo de amigo pega amiga pela cintura. A gente dormiu e no dia seguinte ficamos conversando e ele foi embora. E agora é terça e eu ainda não vi mais ele depois do final de semana. Mais uma história de seguidores pessoas, minha mãe e a melhor amiga